Nós estamos hoje com um tema muito interessante, sobre o tema gratidão. Tá? Se você pode passar alguns minutos conosco aqui, pegue a sua Bíblia, convide a família, compartilhe esse vídeo e vamos falar um pouco sobre gratidão. Por que é importante a gratidão? Porque nós precisamos ser gratos. E há algum motivo para agradecer alguma coisa? Você tem algum motivo para agradecer? Você se considera uma pessoa grata ou uma pessoa ingrata? Existem os gratos e aqueles que são ingratos, né? Então, mas você pode pensar, nós estamos em um tempo difícil agora, né? Estamos em um tempo de pandemia. E será que haveria algum motivo para agradecer em um tempo de pandemia? Então, vamos conversar sobre isso, né? Você pode pegar a sua Bíblia aí já, estou aqui com a minha, e nós temos várias referências bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para falar sobre esse tema, gratidão. E eu quero começar com uma oração. A Alessandra vai fazer essa oração inicial, e logo em seguida nós vamos começar a ler alguns textos bíblicos aqui para conversar sobre gratidão. Alessandra, pode orar e em seguida já fazer as suas considerações iniciais sobre gratidão. A paz do Senhor. Vamos ser gratos pela noite de hoje, vamos ser gratos por esse dia. Tem gente que pode estar assistindo essa live e está triste, chateado e está pensando em tudo, menos na gratidão. Então vamos orar. Ora comigo. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite, muito obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada pelas nossas vidas, pelo ar que respiramos, obrigada, Senhor, porque mesmo com tantas dificuldades, nós sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, Tu estás nos ensinando, Senhor, nesse momento, nos momentos difíceis, Senhor, sentimos Tu carregando a gente no colo, Pai, cuida de cada um que está assistindo essa live, cuida de cada pessoa, enche a Tua presença, Senhor, nesse lugar e onde cada um estiver assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alessandra, gratidão é um tema importante. Por que é importante? Por que é importante gratidão? Gratidão, para mim, ela é o princípio de todas as coisas boas que haverão ainda de vir. Por quê? Deus, ele te dá tantas coisas todos os dias. Deus, ele nos dá tantas coisas, só que nem sempre a gente está reparando nas coisas que Deus está nos dando de graça. Por exemplo, olha o ar. O ar que a gente respira, gente, eu não sei se vocês sabem, mas em abril eu fiquei com uma dificuldade terrível para respirar. E assim, nessa dificuldade que eu tive, eu só lembrava, gente, eu nunca fui assim tão grata por existir um ar gratuito pra gente. Deus, ele todo dia nos dá a oportunidade de respirar. A gente precisa ser grato. E olha, gratidão não é só na hora de dormir, não. É o dia todo. Deus, ele quer que a gente fique grato na hora que acorda, durante o dia, até a hora de dormir. Por quê? Não é porque não tem problema, não. A gente pode estar cheio de problema, mas ainda assim Deus pode lembrar. Epa, olha isso, meu filho, olha isso, minha filha. E aí a gente fala, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. É como diz no Salmo 92, de 1 a 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Então, a gente tem que ser grato pelo amor de Deus. Deus, ele entregou o Filho para nos salvar. E nós temos um Deus fiel. Deus é tão fiel que mesmo que a gente seja infiel, ele é fiel. E a gente tem que ser grato a Deus por isso. Tem tantos motivos para agradecer. E assim, quanto mais grato eu sou, mais Deus me abençoa. Quanto mais eu reconheço quem Ele é e a presença dEle na minha vida, mais eu vejo os frutos disso. Em mim, você deve estar vendo isso na sua vida, se você é uma pessoa grata. É isso. Muito bem. Estamos aqui também com a Eva.
Nossos convidados de hoje são a Alessandra e a Eva, né? De hoje e de sempre. A Eva está hoje em... É podcast, áudio, é? Nome do podcast? É, podcast. Ela está em podcast hoje, né? Presença transmitido virtual. em áudio. E, Eva, gratidão é um tema importante, por quê? Sim, gratidão é um tema muito importante, porque a gente não deve ser aquele tipo de crente pé de chão, sabe? Acho que crente pé de chão é aquele crente que nunca vai crescer com Deus. A gente tem que ser o tipo de pessoa que sempre agradece pelas pequenas coisas. Se a gente está com saúde, se a gente está podendo estar ouvindo essa live ou aqui reunida, já é um motivo de gratidão. E eu acredito que é um princípio também no mundo espiritual, porque é uma lei, né, no mundo espiritual. A gente precisa ser mais grato, porque a gratidão, ela demonstra fidelidade. E é muito importante, porque como Jesus nos conta naquela parábola dos talentos que é entregue aos homens pelo seu Senhor, ele diz que aquele que enterrou, ele não foi fiel. E quando a gente não é fiel no pouco, a gente não vai ser fiel no muito. Então, eu considero a gratidão como uma forma de fidelidade a Deus e como uma lei espiritual que nos leva a alcançar patamares mais altos com o Senhor. Muito bom. E você aí em casa, concorda com isso? A importância da gratidão? Vamos aqui ao nosso texto básico principal de hoje. Abra sua Bíblia aí. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, né? O médico Lucas, capítulo 17, Lucas, capítulo 17, a partir do versículo, vamos lá, cadê? 11, versículo 11, tá? Lucas, capítulo 17, 11, temos uma história aqui, muito interessante, envolvendo o nosso Senhor Jesus Cristo, que está escrito assim, Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, olha só, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Jesus perguntou. E lhe disse: levante-se e vá. A sua fé salvou você. Olha só, estamos aqui diante de uma história muito interessante, uma das curas de Jesus. Jesus, ele curou muitos doentes, e aqui nós estamos diante da cura de uma lepra, de um homem leproso, que naquele tempo era uma doença que tinha um significado muito além do mal físico, biológico. Ela era uma doença que trazia a discriminação das pessoas, que algumas pessoas entendiam que quem tinha lepra era uma pessoa amaldiçoada, era uma pessoa que tinha feito algum pecado muito grave e por isso estava com aquela doença, e ficavam os leprosos naquele tempo, segundo o contexto histórico, eles não ficavam dentro da cidade, eles tinham que morar fora da cidade, afastado, em isolamento, em quarentena. Olha só, a quarentena não começou agora não, o isolamento não começou agora não, começou lá com Moisés no Antigo Testamento, quando Deus deu as leis sanitárias para o povo, e uma delas era essa: se a pessoa tivesse com alguma doença, inclusive a lepra, ela teria que ficar afastada do povo, justamente para não haver o contágio.
Tá vendo só? A Bíblia não é desatualizada, é atualizada, está lá essa história. Então aqui esses 10 leprosos, eles estavam também longe da cidade. E diz o texto bíblico que de caminho para Jerusalém, olha só, sempre que Jesus ia para Jerusalém, era caminho para ele passar por Samaria, pela Galileia. Porque ele vinha de lá, do norte de Israel, aqui para o centro-sul de Israel. Nós estivemos lá em dezembro, Alessandria, em Israel, nós passamos por essas cidades, Galileia, por essas regiões da Judéia, estivemos em Jerusalém, e ali em Jerusalém, diz aqui o versículo 11, olha, a caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria, era caminho, e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, seguiram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram. Olha só, Samaria ficava entre Galileia e Judéia, em Jerusalém. No meio do caminho, numa aldeia ali, né, fora da cidade, esses leprosos devem ter ouvido falar que Jesus passaria por ali. Então, quando Jesus passou, eles viram, eles gritaram. Olha só, eles não tinham ali outros recursos, eles não tinham ali um hospital de campanha, eles não tinham ali um hospital de UTI, eles não tinham médicos, eles não tinham nada. Eles estavam ali isolados. Eles estavam ali desprezados pela sociedade, pelas suas famílias, por todos. Então, eles estavam totalmente perdidos. Então eles gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Olha só, aí eles foram falar logo para quem ter compaixão. Aquele que, ao meu entender, foi o homem que teve mais compaixão nessa terra. Jesus era movido por compaixão, por misericórdia. Tudo que Jesus fazia não era para provar que ele era Deus, que era um profeta, que ele era rei. Era porque ele sentia a compaixão das pessoas. Era porque ele amava as pessoas. Então, hoje, pessoas ainda estão necessitando de uma ajuda, de um auxílio, de um milagre. Pessoas estão precisando da compaixão de alguém. E Jesus não mudou, ele continua, como diz Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus continua hoje tendo compaixão das pessoas. E então Jesus viu eles, teve compaixão, eles pediram compaixão, e Jesus disse para eles, no versículo 14, ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Olha só que interessante. Jesus ele nunca usou um método para curar os enfermos. Ele usou vários métodos. Ele não repetia os métodos de cura. Isso é interessante, porque senão, hoje talvez alguém fosse tentar imitar Jesus e aquele método, aquela receita seria daquela forma. Não. Ele sempre foi Deus e Deus não precisa de método. Ele faz o que ele quer, como ele quer, a hora que ele quer, através da sua soberania. Então Jesus poderia muito bem ter se aproximado desses leprosos e colocado a mão sobre eles e curado da lepra. Jesus poderia ter mandado eles fazerem alguma coisa, descer ao Rio Jordão e dar 7 mergulhos e ficarem curados, como fez com Natã. Natã? Não foi Natã. Namã, como fez com Namã. Natã é o profeta lá que apontou Davi. Então, Jesus disse o que para eles? Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Olha só, se você está doente, se você está precisando de uma cura, o que você quer? Que alguém te dê um remédio, levante a mão, ore por ti e cure. Jesus fez algo diferente e disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Por que Jesus disse isso? Porque a lepra, desde o livro da lei do Antigo Testamento, ela está relacionada com os sacerdotes. Os sacerdotes no tempo de Moisés, eles eram como os médicos. Eles observavam os doentes, eles controlavam essa questão da saúde também. E eles testificavam quando a pessoa estava curada ou não. Para que aquele leproso, os doentes, pudessem voltar ao convívio da sociedade, era necessário passar pelos sacerdotes. Então, Jesus, quando diz vão e apresentem-se ao sacerdote, aqueles homens que provavelmente eram samaritanos, né? Eu não sei se os 10 eram, mas um deles era, talvez todos fossem. Um deles, então eles foram, quem sabe eles conheciam a lei, que era o sacerdote que verificava que eles estavam limpos. Então eles foram baseados numa obediência, numa palavra de Jesus, pela fé. Não, vamos lá.
se ele falou para nós irmos aos sacerdotes, ainda que esse método, ainda que essa palavra dele, nós não entendamos que seja a melhor para essa causa de doença de lepra, nós vamos lá. E diz o texto que eles foram se apresentar aos sacerdotes, que eram judeus, né? Os sacerdotes naquele tempo eram judeus. Aconteceu que indo eles foram purificados. Olha só, no caminho, indo eles até os sacerdotes foram curados. Purificados, no que se refere à doença da lepra, é ser curado. Porque aquele que está com lepra é considerado impuro. E aquele que não tem lepra é considerado puro, é considerado limpo. Então eles foram limpos, foram purificados a partir do momento que eles obedeceram a palavra de Jesus, a ordem de Jesus. Talvez mesmo sem entender que aquela ordem seria a melhor. Então, um dos 10 leprosos, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Olha o que aconteceu. Os 10 foram curados, mas só um se lembrou de voltar pelo caminho, se prostrar aos pés de Jesus e agradecer. E aqui nós entramos no nosso tema de hoje, que é agradecimento. Será que você, se fosse um desses 10 leprosos, será que eu, se fosse um desses 10 leprosos, voltaríamos para agradecer a Jesus? Então, a importância da gratidão é tão importante que eu vejo nesse texto que ela leva até a salvação de uma pessoa. Eu penso que os gratos serão salvos e os ingratos eu acho muito difícil serem salvos. Por quê? Porque olha como termina esse texto. Ele disse para ele: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Aquele homem tinha fé, a salvação é pela fé. Mas ele não tinha só fé, ele tinha gratidão no coração dele. Ele voltou para agradecer Jesus, e Jesus ali naquele dia declarou a salvação daquele homem. Porque mais importante do que a cura de uma doença é a salvação de uma vida, de uma alma. Porque muitos foram curados, mas depois morreram de uma outra doença ou por qualquer outro motivo. Agora a salvação é mais importante do que uma cura, porque ela garante a tua vida eterna com o Senhor. Então, somos gratos? Alessandra, o que você entende dessa história, desses 10 leprosos? Como você vê essa atitude desse samaritano que demonstrou gratidão a Jesus? Várias coisas eu entendo aqui dessa passagem, mas posso citar poucas, né, para não dificultar a sua vida, né? Vou tentar simplificar. Primeiro, Jesus ele não pediu para voltar e agradecer. Jesus não pede isso da gente. Quando Deus te cura, quando Deus dá ar para você, quando Deus te dá saúde, quando Deus restaura a tua saúde, quando Deus te dá um emprego, quando Deus te dá um bom lugar para estudar, quando Deus te dá uma casa, ele não impõe a gratidão, mas ele se alegra com quem é grato. Será que você está alegrando o Senhor com a sua gratidão? Porque Deus ele está te dando muita coisa. Hoje, ainda que a circunstância esteja difícil, ainda que esteja no meio da tempestade, se você parar para pensar, vai sim ter coisa para ser grato. E se você for um desses que volta e agradece a Deus, você vai receber muito mais do que uma cura física, muito mais do que um emprego, muito mais do que um bom lugar para estudar, do que um lugar para ficar, do que comida na mesa. Você vai receber a presença de Deus na sua vida. Você vai ter a possibilidade de ter a vida eterna com o Senhor. Porque ser grato não é a pessoa não estar sendo salva por obras, não. A pessoa está sendo salva pela fé. Porque o que é ser grato a Deus? É reconhecer que foi Deus que te deu aquilo. É reconhecer que aquilo não foi com a tua força, não foi aquilo dependendo de ti, e sim do que o Senhor fez na tua vida. Deus fez tanta coisa na tua vida e reconhecer isso significa ter também fé no Senhor. Porque se eu não tiver fé em Deus, eu não vou conseguir agradecer a Deus pelas coisas que acontecem na minha vida. Porque se eu creio em Deus, eu tenho fé que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é por Ele, para Ele.
Eu tenho que crer que Deus ele é real. E eu crendo que Deus é real, eu consigo demonstrar gratidão a Ele. Eu não quero ter uma vida só com coisas materiais, não. Eu quero chegar lá no final e ver o que eu pude fazer pelo Senhor. Para o Senhor eu fiz. O melhor que eu pude dar para Ele eu dei. E ser grata a Deus por tudo que Ele deu nas nossas vidas ao longo dos anos. Seja grato. É possível sim. Deixa dessa tristeza, deixa desse desânimo. Deus te deu tanta coisa boa. Ah, tá difícil, tá difícil, mas para quem tá fácil, gente? Todo mundo tá no deserto, todo mundo que nem o povo de Israel. 40 anos no deserto, todo mundo tá passando pelo mesmo deserto. Só que ao mesmo tempo que todo mundo tá no mesmo deserto, todo mundo tá no mesmo na mesma nuvem de manhã e no mesmo fogo à noite. Deus mostrando que tá nesse deserto de manhã e à noite na tua vida. Creia nisso. Bem, Eva, algum comentário sobre essa cura dos 10 leprosos? Acerca da cura dos 10 leprosos, eu achei muito interessante, de fato, a conduta do que voltou. Isso, eu acredito que é essencial para todos nós que já recebemos algo de Deus, sermos gratos, o perdão de Deus, sabe? Ele verteu o sangue dele naquela cruz, já é um motivo de grande, por nós, já é um motivo de grande gratidão. Eu lembro que Jesus, ele até explica isso quando aquela mulher chega aos pés dele, derrama o vaso, quebra o vaso de alabastro com aquele perfume caríssimo e tal, e começa a criticar aquela mulher, e ele diz assim, não deixe, porque muitos foram os pecados dela que foram perdoados, e quem muito é perdoado, muito ama. E eu acredito que demonstrar essa gratidão é uma forma de demonstrar demonstrar essa gratidão é uma forma de demonstrar amor, porque nós fomos muito perdoados. Muitos eram os nossos pecados, mas Jesus, ele nos salvou, nos perdoou, nos justificou. Isso já é um motivo de grande gratidão. E ainda sobre gratidão, eu acredito que a gratidão também é uma forma da gente ter paz no meio do caos. Porque o apóstolo Paulo, ele fala isso aos filipenses, que a gente deve se alegrar no Senhor sim, mas que as nossas súplicas devem ser conhecidas a Ele, não só com súplicas, mas também com ação de graças, com pedidos e com agradecimento, para que dessa forma a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar a nossa mente e o nosso coração. Então eu vejo que uma forma de ter paz em meio ao caos é sim, orando para o Senhor, deixando que os nossos problemas sejam conhecidos a Ele, mas também agradecendo pelas coisas que a gente já tem. Acho que a gente consegue fazer muito bem essa segunda parte, né, de pedir, mas de agradecer é mais difícil. Mas é necessário para que a gente tenha paz em meio ao caos. Muito bem. Então é isso aí, importante ser grato. Esse leproso que voltou para agradecer, né, ex-leproso, curado, é um exemplo para nós. Agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Mas é só esse exemplo que temos na Bíblia? Não, temos outros exemplos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E nós vamos continuar aqui na Bíblia. Acompanhe aí na sua Bíblia algumas referências aí. Vou pedir aqui para a Alessandra ler. Alessandra, lê, por favor, Salmo 139, 14. Salmo 139, 14. Você também pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco essa leitura. Faz o seguinte, vamos esperar eles encontrarem lá na casa deles essa referência, tá? A Bíblia. E assim que eles encontrarem, você lê aí para a gente acompanhar essa leitura bíblica. A Eva também está procurando aqui, vamos ver quando ela encontrar. O tempo que ela encontra, eu penso que é o tempo que eles vão encontrar lá. Vamos ver. Já achei. Achou? Então leia. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Olha só, Alessandra, que interessante esse mesmo Uau! texto. Nós lemos essa semana aqui em casa, Uau! né? Quando foi que nós lemos esse texto aqui em casa? Dia 6 de junho, um dia muito especial. Glória a Deus!
Dia do Por quê? aniversário dele. Olha só, dia 6 de junho nós fizemos um culto aqui em casa. Uhul, de animação. ação de graças aqui. Ô, glórias. Pela passagem do meu aniversário. Fogo, fogo. Se você ainda não me deu presente, eu ainda estou recebendo esse presente no mês de junho, né? O mês todo é o mês do meu aniversário. E se você quiser enviar o presente, pode enviar, que nós estamos recebendo aqui. E seremos gratos. Eu serei grato, vou agradecer se você der o presente, tá ok? Alessandra, por que o salmista ele dá graças a Deus? Em que contexto ele está falando isso? Modo assombrosamente maravilhoso me formastes. É muito legal a gente saber que Deus, ele conhece todas as coisas. Deus, ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Não tem como a gente se esconder dele. Mas também ele é um Deus onisciente, que ele sabe também todas as coisas. E ele sabe como você foi formado. Ele já tem planos para a tua vida desde quando tu estava no ventre da mãe. Então, assim, a gente saber que Deus, ele já nos conhece desde antes do nosso nascimento, desde quando a gente estava já na barriga da mãe, Deus já conhecia a gente, Deus já estava cuidando da gente, não é motivo para agradecer? Você já foi grato a Deus porque Deus te conhece desde o ventre da tua mãe? Desde antes de você nascer, Deus já sabia quem tu ia ser, o que tu ia fazer. Deus já sabe isso, e Deus é maravilhoso porque Ele está contigo em todas as fases. Deus, Ele está contigo na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, no fim da vida, em todo o tempo Deus está contigo. As pessoas, muitos, vêm e vão na nossa vida, mas Deus não. Deus, Ele é constante, Deus, Ele está sempre. Então isso, motivo para gratidão. Muito bem, então olha só, o que nós vemos aqui? A primeira pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos e tentarmos responder é: pelo que devo agradecer? Segunda pergunta: para quem devo agradecer? Olha só, primeiro, para quem devo agradecer? Pode colocar nessa ordem. Segundo, pelo que devo agradecer? Tá? Eu penso que primeiro nós temos que agradecer a Deus, porque tudo começa por Ele. E aqui o salmista 39, aqui 139, está dizendo isso, que a nossa vida foi dada, foi criada por Deus. Ou seja, o maior motivo de agradecimento é pela vida. Porque se hoje nós temos vida, é porque Deus nos deu vida. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor da vida. Isso começou lá no Jardim do Éden, quando Ele formou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Adão, eu não sei onde está, Eva está aqui. Então, a Eva está aqui, não acredita. Mas não era a Eva Pá. Nós fomos criados por Deus e a vida veio dele. Então, o salmista Davi aqui está dizendo: eu te dou graças, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Olha só, as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Deus nos formou, Deus nos deu a vida, Ele nos criou. Nós somos a obra dele. Então, por isso, temos que agradecer primeiro a Deus. A quem? A Deus. Pelo quê? Pela vida. Se hoje estamos vivos, a Alessandra hoje vai fazer o papel aqui de intérprete de Libras, tá? Se tem alguém aí que não consegue ouvir, né, fique olhando para ela aqui, que ela está fazendo aí a interpretação de Libras, tá ok? Então, agradeça pela vida, meu irmão, minha irmã. Quantos hoje não estão mais em nosso meio? Pessoas, amigas, vizinhos, parentes. Na nossa igreja mesmo, perdemos algumas pessoas. Jovens, pessoas de idade. Nosso pastor costuma dizer, pastor Eurípides, que a igreja aqui na terra, a igreja militante perdeu esse irmão, essa irmã, mas a igreja triunfante no céu ganhou esse irmão e essa irmã que hoje está com o Senhor. Então a vida, Deus Ele deu, Ele não só deu, mas Ele sustenta, Ele mantém. Então, se nós a temos que agradecer por ela, por essa vida. Mas agradecer só a Deus? Não, podemos agradecer também
às pessoas, aos nossos pais, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos. Podemos agradecer ao homem aqui na terra. Podemos agradecer. Então, nós estamos sendo gratos a Deus. Estamos sendo gratos com as pessoas que nos ajudam, que nos ajudaram. Somos agradecidos. Na Bíblia, eu pedi para a Alessandra ler esse texto de 139, porque fala de um tipo de agradecimento a Deus por uma obra dele. Mas a Bíblia também fala que nós temos que agradecer às pessoas, aos nossos irmãos, aqueles que estão conosco. E eu peço para a Eva ler aqui um texto bíblico, você pode ler também na sua casa, sobre isso. Romanos 16:3. Romanos 16:3. Eu vou esperar você encontrar aí na sua casa essa referência bíblica. Eva, quando tu achar que eles já encontraram, leia lá, Romanos 16:3. E o 4 também. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha só, aqui Paulo, o apóstolo Paulo, não está agradecendo a Deus, ele está agradecendo aos seus amigos, a Priscila, a Áquila e aos cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também as igrejas dos gentios. Eva, por que agradecer às pessoas? É importante agradecer ao homem? Ele também é homem, eu sou homem, todos somos homens. Sim, com certeza. Eu acredito que a gratidão, ela produz algo muito bonito, não só pra gente, mas pro outro também, porque isso, de uma certa forma, estimula ele a continuar. Eu acho que esse feedback é necessário pra gente manter a comunhão e também pra estimular. Eu acredito que, quando a pessoa merece honra, tem que dar honra. Dê honra a quem merece honra. Então, quando a pessoa fez alguma coisa que, de fato, é digno de ser honrado, é digno de agradecimento, a gente precisa fazer isso. Homenagear as pessoas é uma forma também de dar continuidade ao bom trabalho que ela está fazendo, prestigiar o que ela está fazendo de bom. Muito bem, você tem agradecido as pessoas também que lhe ajudaram no passado, que lhe ajudam hoje, ou não? Não, eu só agradeço Deus. O resto, eu não devo agradecimento. Não, eu agradeço a mim mesmo. Tem aquele que diz assim, louvado seja eu, agradecido, graças a mim. Né? Tem gente assim, por exemplo, o ateu, que não acredita em Deus. Ele agradece somente para os outros homens, talvez, e para ele mesmo. Tudo que eu faço depende da minha mão, é com a minha força, com a minha inteligência, com o meu trabalho. Então louvado seja eu, agradecido seja eu por mim mesmo. Tem pessoas assim, extremamente egoístas, né, humanistas, e que não são gratos. Tem aqueles também que não agradecem aos outros, mesmo sabendo que os outros lhe ajudaram no passado. Como a Eva disse, né? A gratidão é uma virtude, né? Uma qualidade que faz bem para todos. Tanto para aquele que agradece, como para aquele que recebe o agradecimento. Quem nunca gostou de receber um obrigado? Quem nunca gosta de dar um obrigado? Às vezes já está automático, a gente vai em algum lugar, compra alguma coisa ou recebe alguma coisa de alguém, uma entrega em casa, e a gente diz obrigado. A gente escreve um e-mail para alguém e no final a gente coloca agradecido, agradecemos, grato, uma mensagem. Isso é muito bonito e isso é bíblico. Nós estamos vendo aqui na Bíblia, a Bíblia nos ensina a sermos agradecidos, tanto a Deus como aos homens que estão ao nosso redor. Então, nós temos que ser agradecidos, eu penso que primeiro a Deus, acima de todas as coisas, e segundo,
aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, sempre fizeram parte da nossa vida, pessoas que arriscaram a sua própria cabeça por nós. Paulo está dizendo isso sobre Áquila, sobre Priscila, sobre os irmãos cooperadores. Aos nossos pais, papai, mamãe, olha só, se não fosse eles, você não estaria nem aqui. Você não foi gerado pelo vento, você não veio da matéria inorgânica, você veio de um homem e de uma mulher. Obrigada, mãe, obrigada, pai. Obrigada. Olha só, se meu pai e minha mãe estiverem assistindo aí, obrigado papai, obrigado mamãe. Vocês são nossos heróis. Vocês foram usados por Deus para nos trazer a essa terra. E nós somos gratos a vocês. Sejam gratos aos pais de vocês. E isso é um mandamento bíblico, que o primeiro mandamento com promessa, né? Está aqui, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. É interessante que até a nossa vida na terra está relacionada com a honra que nós damos aos nossos pais e às nossas mães. Entendeu? Eles, através deles, nós viemos a vida. E se honrarmos a eles, se formos agradecidos a eles, o texto bíblico, o mandamento de Deus diz que a nossa vida se prolongará na terra. Ou seja, nós viveremos mais tempo, porque nós somos agradecidos, porque nós honramos nossos pais. Só os pais não. Seja agradecido também ao seu chefe, ao seu patrão, com quem você trabalha. Seja agradecido com o seu líder na igreja, aonde você for, com todas as pessoas que lhe servem, que lhe ajudam. Sejamos agradecidos. A gratidão nos faz bem para todos, para aquele que recebe a gratidão e para aquele que dá a gratidão. Então, vamos para mais um texto bíblico. Um grande benefício da gratidão é o vínculo que ele cria. Não tem como você ser grato a alguém e isso não gerar um estreitamento de vínculo. Você, quando é grato a alguém, quando alguém é grato a você, vocês se conectam mais. Há uma conexão que a gratidão ela proporciona que poucas outras coisas proporcionam. Quando você é grato a alguém, a pessoa ela estreita o relacionamento com você. Isso é muito bom, porque isso permite que a gente coloque o amor ao próximo em prática. Porque assim como você quer ouvir um obrigado de vez em quando, também é importante você dar esse obrigado de vez em quando. Ó, que legal! Assim como é bom ouvir, é muito legal também dar esse obrigado, porque a outra pessoa vai se sentir prestigiada, vai se sentir honrada e vai se aproximar ainda mais de você. E isso acontece com Deus também. Quanto mais somos gratos a Deus, mais nós estreitamos esse relacionamento com o Pai. Isso é muito lindo. É uma coisa diária, é uma coisa que é quase invisível, mas quando você vê, você está ali mais próximo de Deus, você está mais próximo da pessoa que você é grato, que você é grato. Então, é muito bom. Olá, Então, vamos continuar aqui agora. Outra referência bíblica aqui, olha. 1 Coríntios 1:4. Olha, vamos chegar aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Olha só, eu já falei aqui hoje que nós temos que saber, entender, ter ciência para quem darmos graças e pelo que dar graça, ok? Aqui, nesse texto que vamos ler agora, nós vamos ver que envolve dois tipos de pessoas que nós devemos dar graça e que envolve a gratidão. Olha só como Paulo ele escreve, diz assim, 1 Coríntios 1:4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Olha só. Aqui a oração de gratidão está envolvendo Deus e os outros. Está envolvendo Deus e os homens. Paulo está dando graças a Deus pelos amigos dele.
pelos cooperadores dele. E ele continua. Por causa de que essa graça? Pelo quê? Pela graça de Deus que foi dada a vocês por Jesus Cristo. Então, o que eu aprendo aqui? Que nós sim podemos dar graça pelos outros. Nós sim, quando orarmos, podemos agradecer a Deus pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos próximos, pelas pessoas. Pelo quê? Aqui eu aprendo que nós devemos dar graças a Deus pela graça que foi nos dada por meio de Jesus Cristo. A maravilhosa graça, né? Tem até um hino. A Alessandra, olha, a nossa cantora graça, também. Que mais? Amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Olha só. A maravilhosa graça chama-se Jesus Cristo. Então essa graça foi nos dada por meio de Jesus. E Paulo está agradecendo por isso. Agradeço a Deus, porque vocês receberam a graça chamada Jesus Cristo. O que seria a nossa vida sem essa graça maravilhosa? Nós não estaríamos nem aqui hoje, se estamos vivos, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque Ele é bom, né? Então, dê graças a Deus também por essa dádiva, né? Por esse presente, pela graça que chegou até nós através de Jesus Cristo. Então, vamos continuar aqui. Querem comentar? Continuo? Vamos lá. Aqui eu quero ler também um texto de Filipenses. Antes Filipenses, Tessalonicenses. Olha só, procure lá. Tessalonicenses 5,18. A Alessandra vai ler. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, mas em tudo deem graças? O que você entende por isso? Será que realmente eu tenho que dar graças por tudo, em tudo? Em tudo dá graças? Alessandra, explique esse versículo aí, porque, por exemplo, mas eu perdi o emprego. E aí, eu tenho que dar graças? Mas eu fui promovido. Eu tenho que dar graças? Não, promoção tem que dar graça. Não, brincadeira. Aumentou meu salário. Maravilha. Dá graça. Diminuiu meu salário. Não, nada de fogo. Por que Paulo falou isso aos Tessalonicenses? É porque tá aqui, é o português, gente. É só a gente entender o que tá aqui em português. Não é por tudo, é em tudo. Eu não tô agradecendo pelo desemprego, pela diminuição do salário. Por sinal, a gente teve redução na nossa remuneração. Servidor público, se você é servidor estadual, você teve redução esses meses na sua remuneração. Só compartilhando essa dor aí com vocês. Então, não é por tudo, porque eu não vou agradecer pela desgraça, mas na circunstância ruim, eu tenho que sim continuar grata a Deus. Eu não sou grata a Deus pela circunstância ruim, mas enquanto eu estou na circunstância ruim, eu creio que Deus está comigo, eu creio que Deus está ajudando, eu creio que mesmo a circunstância ruim vai cooperar para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que venha a tempestade, ainda que venha a luta, eu creio que isso terá um propósito maior. Então, é possível, sim, que ainda que venha a notícia ruim, a notícia difícil, ainda nessa circunstância eu consigo manter minha comunhão com Deus, eu consigo manter minha gratidão ao Senhor. É possível que no meio de uma pandemia você seja usado na sua casa para evangelizar, para cuidar de vidas. É possível, Deus quer te usar, Deus quer te abençoar em todas as circunstâncias. Muito bem. Vamos continuar? Se quiser falar a qualquer momento, levante a mão. É muito interessante esse em tudo da graça, realmente. Lembra até a fala do profeta Abacuque, quando ele diz que é
ainda que a figueira não floresça, que não haja mantimento nos currais, que falte, que o produto da oliveira falte, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Então, tipo, mesmo que todas essas coisas não aconteçam, mesmo que a prosperidade não aconteça, ele fala assim, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar ao Deus da minha salvação. Então, mostra também um coração voltado para Deus, que independente da situação, está se alegrando, independente se a resposta veio, está se alegrando, porque Deus, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, como tem um louvor que fala isso. Então, que em todos esses momentos a gente possa dar graça, em todos. Muito bem, olha só, tá explicado o texto aí, não vou falar mais nada, elas já falaram, né? Em tudo dai graças. Mas tem também uma explicação bíblica sobre isso lá em Salmo 106, verso 1. A Alessandra vai ler. Salmo 106, verso 1. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha só o porquê da graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo se o salário diminuir, mesmo se vier uma demissão, mesmo que falte alguma coisa, mesmo que aconteça alguma coisa ruim, mesmo que estejamos em uma pandemia, ainda assim nós podemos dar graças a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando o texto diz Ele é bom, o que está acontecendo naquele momento, nesse momento de difícil na sua vida, vai passar, porque Ele é bom, Ele vai fazer o melhor na sua vida. E porque Ele é misericordioso para sempre, ou seja, ainda que hoje estejamos passando por um momento difícil, amanhã a misericórdia do Senhor vai chegar. E então vamos passar pelo momento difícil e vai chegar um tempo de bonança, um tempo de prosperidade na nossa vida. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos caminhar para o final já da nossa palavra de hoje. Tá ok? Eu quero ler ainda alguns textos aqui. Alguns longos, assim, tipo Salmo 119. Mas não vai demorar muito. Tá? Vamos então aqui, Filipenses, que eu falei que eu ia ler, agora eu vou ler aqui para vocês. Filipenses 4:6 está escrito assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha só. Paulo falando aos Filipenses, né? Você está preocupado hoje? Todos nós ficamos em algum momento. Mas nós não podemos viver preocupado. Todo tempo está preocupado. Isso não é bom. Isso não agrada a Deus. E Paulo dá esse conselho, né? Aqui a palavra de Deus aos Filipenses dizendo: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela... Olha só, está preocupado, está triste, ore a Deus. Faça a oração, né? Oração de súplicas, né? De súplicas, não só de súplicas, mas também acompanhado de ação de graças, olha só. Não seja aquele cristão, aquela pessoa que só ora pedindo, como a Eva falou no início, né? O cristão pidão. Ele começa a orar, só pede, do início ao fim. Paulo está ensinando uma oração de súplicas acompanhada de ação de graças. Ou seja, agradeça também na sua oração. Não só peça, mas agradeça. Olha só, o que é lógico, o que é comum na nossa vida humana, né, é primeiro você pedir, após receber, agradecer. Não é assim? Se você, por exemplo, envia um e-mail solicitando algo, aí você recebe aquela resposta. Então você envia um outro e-mail agradecendo. Você está esperando receber algo de alguém. Essa pessoa vem e lhe dá algo. Então você recebe primeiro e depois agradece. Essa é a lógica humana. É assim que nós vivemos normalmente. Mas para com Deus também deve ser assim.
Não, para com Deus você pode agradecer antes de receber. Antes de receber. Você pode agradecer pela fé, pelaquilo que ainda você vai receber. Você pode começar a sua oração não pedindo, mas agradecendo, como eu faço. Eu gosto de orar. Quando eu oro, eu não começo pedindo, eu começo agradecendo. Mas quando você vai tratar com outro ser humano, normalmente você começa, às vezes, pedindo e depois, se receber, agradece. E às vezes nem agradece. É um ingrato, uma ingrata. Mas nós aprendemos aqui, o texto bíblico, que nós sim podemos orar a Deus com súplicas e ação de graças, agradecendo, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. E se o Senhor quiser, me dê isso ou aquilo. Se não quiser, também, o Senhor é Deus. Se quiser dar, amém. Se não quiser dar, também amém. Mas o Senhor continua sendo bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou terminar depois com o versículo final aqui, o último. Mas antes eu abro aqui a oportunidade para nossas convidadas de hoje fazerem essas considerações finais. Sempre tente lembrar de quem é Deus e o que Ele já fez na tua vida. Por quê? De quem é Deus? Quando a gente sabe quem é o Deus que a gente serve, quando a gente realmente entende quem é o Jeová, quem é o Javé, quem é realmente o Senhor dos exércitos, quem é realmente o Deus fiel, você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, como para muitos é agora. Essa pandemia pode ser o pior momento para muitos. Então, se você está passando pelo seu pior momento, você ainda consegue lembrar de quem é Deus. E aí você vai conseguir ser grato. Segundo, lembre do que Deus fez na sua vida, porque quando a circunstância estiver difícil, quando aparentemente aquilo que Deus está falando é muito difícil, quase impossível de acontecer, você vai lembrar, epa, no passado Deus já fez coisas que pareciam impossíveis e agora Deus está fazendo, vai fazer, vai cumprir, Deus vai fazer aquilo acontecer de uma forma inesperada. Quando você lembra do que Deus já fez, você vê que é possível sim Deus cumprir aquilo que Ele está prometendo. Ele é o Deus que Ele faz isso surgir na nossa vida e Ele faz acontecer para que a sua vida seja um testemunho ambulante. Você possa testemunhar sim o que está na palavra de Deus, mas não só a palavra de Deus, mas o que a palavra de Deus fez na tua vida. Então é muito importante ser grato. Ser grato a Deus, ser grato nas coisas boas, isso graças a Deus a gente tem muita facilidade, mas ser grato nos momentos difíceis, aí é um exercício muito grande. Te convido a fazer esse exercício, praticar isso, né? Para os que estão bem, que maravilha. Para os que estão em momentos difíceis, temos que chorar com os que choram, temos que orar pelos que estão precisando de oração, mas conte com o Senhor, saiba que Deus está contigo, que Deus não te abandonou e Deus não vai te abandonar. Seja grato. Amém. Eva, considerações finais a respeito do tema gratidão. Bom, eu lembro de uma frase que diz que quem não tem memória não tem gratidão. Então eu acredito que todos nós temos memória de coisas que nos trazem gratidão, não só da parte do Senhor, mas da parte de outras pessoas. Então, meu conselho é um conselho que eu já vi também em um livro, que a gente possa sempre agradecer aquelas pessoas que já fizeram parte da nossa história, já acrescentaram na nossa história. Seja com notas de agradecimento ou com atitudes. Que você possa escolher, que você possa refletir, escolher pessoas que já somaram na sua vida e agradecer a elas. E agradecer sempre ao Senhor, porque é muito ruim a gente começar uma oração já com um pedido. Acho que a primeira coisa, penso eu, que a gente deve fazer numa oração é agradecer a Deus, adorar a Ele, e depois a gente começa a pensar em algumas coisas, mas quando a gente muda essa ordem, quando a gente coloca a gratidão em primeiro lugar, a gente começa a perceber que as outras coisas que a gente tanto queria não são tão importantes. Não que elas deixem de ser importantes, mas elas perdem aquele valor, aquela estima que a gente tinha se comparada à grandeza do Senhor. Então que a gente sempre possa começar as nossas orações com gratidão
refletir, escolher pessoas as quais somaram na nossa vida e agradecer também essas pessoas, dar honra a quem merece honra. Muito bem, muito bem. Então, para terminar, estamos acabando. Então, para terminar, abra lá a sua Bíblia em casa, ainda espera, ainda dá tempo. Apocalipse 4:9. Eu gosto de terminar pelo fim. Olha só, vamos terminar pelo último livro da Bíblia. Parafraseando aqui, citando Billy Graham. Billy Graham disse, já falei isso aqui, né? Eu já li a última página da Bíblia e vai ficar tudo bem no final. Olha só, eu gosto muito de Apocalipse. Apocalipse, ele é um livro que fala da vitória de Cristo, da vitória da igreja e da justiça derradeira que será feita no final. Então, sobre gratidão, a gratidão ela vai acabar aqui na Terra, é só aqui na Terra? Não, a gratidão ela continua na eternidade. Olha só, Apocalipse 4:9 está escrito, a partir do 9. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Olha só, a gratidão, a ação de graça, ela vai continuar na eternidade. O texto bíblico diz aqui que lá no céu, né, os anjos que adoram ao Senhor, eles se prostram e dão glória e ação de graças a Ele, ao Deus que está no trono. Algumas pessoas estão falando hoje, né, onde está Deus agora nessa pandemia? Deus continua no mesmo lugar. Ele continua no trono e Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Então, se você é grato a Ele, comece o dia falando com Ele, agradecendo a Ele. Termine o dia agradecendo a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nós encerramos aqui essa live, essa palavra sobre gratidão. Que Deus abençoe a você, a sua família. Em nome de Jesus, vamos orar agora, abençoando a sua vida. E a Alessandra vai fazer a oração. Antes de fazer a oração, eu vou contar uma coisa que eu ouvi numa live que eu assisti hoje, na hora do almoço. Luiz Hermínio falando que antes de Deus te dar alguma coisa, Ele te faz interceder por essa coisa. Então, de repente, Deus pode estar te dando agora motivos de oração. Então, ore por esses motivos. Ore por projetos, por sonhos, por coisas que ainda nem aconteceram. Ore sim pelo que já aconteceu, pelo que deu certo, mas ore ainda pelo que não aconteceu, porque creia que Deus ele vai usar aquilo na tua vida para você ajudar outras pessoas, para você exercer o seu ministério. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa live. Obrigada, Pai, por cada vida, por cada pessoa que tirou um tempinho, Pai, da sua semana para assistir essa live. Cuida, Senhor, dos teus filhos, cuida dos teus servos, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, cada um que esteja assistindo, Pai, possa ser mais grato a Ti. Lembre de Ti em todas as circunstâncias. Seja grato a Ti, Senhor, em todas as circunstâncias. Ajuda-nos, Senhor, a ver o Teu propósito, a entender, Senhor, que Tu tens planos maiores, projetos, Senhor, que ainda nem temos como saber, Senhor, Tu já está preparando para nossas vidas. Senhor, se tem pessoas enfermas, Senhor, em nome de Jesus, que sejam curadas. Se tem pessoas, Pai, se sentindo desamparadas, angustiadas, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, Senhor, em nome de Jesus, cura cada uma dessas vidas. Eu creio, Deus, que Tu és um Deus que cura, Senhor. Tu és um Deus que sim ama a gratidão, mas Tu também é um Deus, Senhor, que é o médico dos médicos e pode atuar em cada vida e cada família aqui representada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, Deus Pai do abençoe. Senhor. Shalom.